Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Atos dos Apóstolos, do capítulo 23 ao capítulo 25. Eu, de certa forma, adiantei comentários sobre a passagem a respeito da separação de Paulo e Barnabé, e quando ela chegou, eu esperei um pouco mais para comentar a respeito, fazer algumas observações a respeito. Até porque, de certa forma, eu já acabei adiantando realmente o que entendo dessa questão da separação de Paulo e Barnabé, e temos sim, quando falarmos a respeito das cartas de Paulo, quando ele comenta a respeito do corpo e faz analogia do corpo de Cristo com o corpo humano, eu entendo que ali também nós temos observações que vão na mesma direção dessa observação que eu faço a respeito da separação de Paulo e Barnabé. Mas é importante deixar registrado aqui nesta sequência de mensagens essa questão da separação dele. O problema não está em ter opiniões diferentes. Isso é possível diante do que vimos com Paulo e Barnabé. Então, essa coisa de querer já ter como errada a opinião do outro, o outro está completamente errado, tem que ser cancelado, é povinho, é isso, é aquilo, está totalmente errado, tem que mudar e a fim de papo, não funciona exatamente assim em todas as vezes. Talvez haja assim, talvez não. Há situações em que realmente se emprega isso, que realmente faz sentido isso. Nas questões essenciais da mensagem do Evangelho, isso se encaixa realmente. Nós não podemos negociar com o que é essencial na mensagem do Evangelho. Mas há outras coisas que não, há outras coisas que as opiniões podem ser diferentes e ainda assim gerar algo bom, algo que possa trazer um crescimento maior para o trabalho missionário. O problema, então, quando se há opiniões diferentes, é fazer disso uma rixa até mesmo pessoal, ou achar que tem que ser como prefere de qualquer jeito e que todos precisam pensar e fazer exatamente a mesma coisa. No caso de Paulo e Barnabé, nós vemos que a divisão entre eles ela foi importante, inclusive, para o avanço missionário. E eles mantiveram a comunhão mesmo depois de uma crise que Atos revela que foi séria. Barnabé e Paulo continuam tendo contato, porque Paulo, nós vamos ver, permitindo o Senhor, ele acaba mandando saudações pessoais para Barnabé e inclusive até mesmo para João Marcos, que teria sido o pivô dessa separação entre os dois. Paulo também manda saudações a João Marcos nas suas cartas. Nós vamos ver isso permitindo o Senhor. Isso quer dizer então que Paulo entendeu que estava errado? Não, isso não quer dizer que ele entendeu que estava errado naquele momento em que os dois se separaram. Isso quer dizer que ele compreendeu que a separação foi para que o avanço missionário acontecesse, para que a obra do Senhor continuasse sendo levada à frente, tendo mais frentes de trabalho. Foi algo importante. Se eles não tivessem se separado, a obra continuaria acontecendo, mas no ritmo em que acontecia com os dois juntos. A partir do momento que eles se separaram, houve frentes de trabalho diferenciadas para levar a mesma mensagem a outras tantas pessoas ao mesmo tempo. Nós precisamos então saber aproveitar essas oportunidades que se apresentam, até mesmo numa possível divisão, no ir cada um para o seu lado e permitir que, tal qual acontece com o corpo, que tem membros diferentes e cada um com suas ações diferentes, independente de ter tantas funções diferentes e membros diferentes, ainda assim o corpo permanece unido e faz com que todo o corpo tenha os benefícios dessa união, ainda que cada um faça coisas diferentes e tenha funções diferentes. Então nós não precisamos nos preocupar necessariamente nesse momento de uma divisão. Claro, não quer dizer que todas as divisões são boas, não quer dizer que todas as opiniões diferentes são boas, não quer dizer também então que todas as divisões são ruins e que todas as opiniões diferentes são ruins. Muitas vezes as pessoas se apegam muito em escolher um lado, decidir qual que é o certo, qual que é o errado. E o certo ou o certo é o agir do Senhor. É como o Senhor vai trabalhar a partir daquela situação. Se Ele deu essa estratégia, vai ser desse jeito. Nós não podemos limitar o agir do Senhor. Ele pode agir das mais variadas formas.
Não podemos, claro, dividir nessa questão, nas questões essenciais. Que Cristo veio em carne, isso não se divide, ele veio em carne. Que é nele que nós temos salvação e não de outra forma, isso não se divide. É nele que temos salvação e não de outra forma. Que só ele é intercessor diante do Pai, é só ele que é intercessor diante do Pai. Que ele é a pedra angular, que o próprio Pedro, que dizem ser a pedra angular, na verdade o próprio Pedro diz em Atos dos Apóstolos e nas suas cartas que Jesus é a pedra angular. Isso nós também não podemos permitir uma divisão de pensamento. Aí sim é uma coisa essencial dentro do pensamento cristão. Mas como aconteceu com Paulo e Barnabé sobre quem levar, por onde ir, o que fazer, são coisas secundárias, e eles puderam então dividir e ainda assim fazer com que o trabalho crescesse. Hoje em dia as pessoas agem muito, o mundo age muito da seguinte forma: cancela aquele que pensa diferente, já fala que está errado, já fala que tem que mudar e acabou. O Senhor pode estar permitindo que um pensamento diferente venha a ampliar o avanço missionário e atender mais necessidades até mesmo sociais das pessoas. É claro que, como eu falei, eu vou insistir, eu não falo daqueles pensamentos essenciais da mensagem cristã. Há coisas que estão ditas com todas as letras e nós temos que tomar cuidado com essas coisas, entre as que eu já citei, como Jesus veio em carne, é nele que nós temos salvação, ele é o único intercessor, ele é a pedra angular. A questão da sexualidade, a Bíblia deixa claro com todas as letras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A carta aos Romanos já começa com isso. A questão da sexualidade, nós temos que tomar cuidado com isso, não só em relação a um viés dessa questão da sexualidade, se pegam muito a um único viés, mas a palavra diz a respeito de outras coisas mais. Nós precisamos tomar cuidado com o que realmente a palavra declara com todas as letras. Agora, é possível sim ir por caminhos diferentes, ter opiniões diferentes e ainda assim edificar o corpo como um todo, como no caso de Paulo e Barnabé, ou como no caso do corpo, que tem vários membros e com funções diferentes. Nós precisamos aprender a discernir o que o Senhor tem para fazer no meio dessas coisas. Falando da porção de hoje, Paulo testemunha que conhece a palavra, conhece o Antigo Testamento e conhece a história tanto do tempo do Antigo Testamento como dos dias de Jesus e dos atos dos primeiros discípulos, daqueles primeiros momentos que nós conhecemos agora como Atos dos Apóstolos. Ele usa ambos, tanto o conhecimento da palavra como da história, neste momento na porção que nós temos recomendada para a leitura no dia de hoje. Ele usa isso diante do Sinédrio no primeiro momento, e da forma como Lucas relata, parece mesmo que Paulo faz uso desse expediente todas as vezes em que ele apresentou a sua defesa e teve a chance igualmente de falar da mensagem do Evangelho. Diante do Sinédrio, por exemplo, ele acaba se valendo disso para evitar que haja qualquer problema mais sério naquele momento. Porque, com base na palavra, ele acaba conquistando a simpatia de alguns. Ele acaba mostrando, o simples fato dele mostrar-se conhecedor da palavra, fez com que houvesse uma pequena trégua, digamos assim, para que ele não fosse condenado já naquele primeiro momento, logo ali, naquela situação imediata. E indo além, ele se valeu de uma questão histórica e doutrinal para acalmar os ânimos ao menos de um grupo, causando uma discussão entre aqueles que estavam se unindo, mas estavam separados por conta de questões doutrinárias, mas eles estavam se unindo para tentar condená-lo ali mesmo. Quando os grupos começaram a discutir entre si, Paulo é levado mais uma vez embora e evitou que ali houvesse uma condenação sumária exatamente naquele momento. Nós devemos saber interpretar, então, o plano do Senhor para a nossa vida. E devemos sempre nos apresentar diante do Senhor, prontos a realizar a sua vontade, indo pelo caminho que é do seu agrado. Não pelo caminho mais rápido ou o caminho mais demorado, de acordo com a nossa vontade, mas sabendo discernir a vontade do Senhor e agir de acordo com o que Ele nos mostrar. Deixando no momento certo o que deve ser deixado, mudando aquilo que realmente precisa ser mudado, mas também seguindo sempre debaixo da vontade do Senhor em qualquer situação, quer seja com mudança, quer seja com manutenção. Quando Paulo testemunhou em Jerusalém, nós vimos que alguns entenderam a mensagem,
pelo menos não viram nele as coisas das quais ele era acusado, de heresia tão exagerada como ele era acusado, mas outros ainda queriam dar cabo da vida dele. Esse grupo se une até faz um pacto, e nós não temos informações se eles mantiveram isso depois, mas se eles mantiveram até o fim, eles morreram sem conseguir cumprir o que eles tinham proposto naquele momento. Eles envolveram o Sinédrio, esperando que este solicitasse a presença de Paulo para avaliar mais alguma coisa a respeito do caso dele, e quando ele estivesse vindo, antes que ele chegasse para essa avaliação, eles, numa emboscada, resolveriam o problema, na opinião deles, com a morte de Paulo. Mas o aviso chega ao comandante e esse prepara algo diferente. Por isso que eu disse, o texto não nos disse aqueles que fizeram pacto de nem comer, até que resolvessem isso, eles levaram isso a cabo. Se levaram, eles morreram e não cumpriram, porque não puderam executar aquilo que eles tinham proposto no coração. Não deixemos de viver sempre de acordo com a vontade do Senhor. Não busquemos atalhos. O melhor realmente é viver de acordo com a vontade do Senhor, ainda que dificuldades se levantem. Se nós estivermos vivendo de acordo com o querer do Senhor, nós iremos testemunhar e a obra será sempre realizada de acordo com o querer do Senhor, e não de acordo com a vontade de qualquer ser humano que até poderá achar que tem força ou poder de lutar contra nós, mas se nós estivermos fazendo o querer do Senhor, a luta é contra ele, como foi com Davi, como tantos outros, e como foi com Paulo também. E ainda que haja uma dificuldade humanamente falando, afinal de contas, ainda que numa situação diferenciada nesse primeiro momento, ele estava preso realmente. Os planos do Senhor sempre se cumprem. Nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que ter isso em mente, que quando nós estamos buscando a vontade dele, as coisas vão se cumprir e nós vamos estar no centro do cumprimento da vontade do Senhor. É assim que será em nossa vida se nós buscarmos o Senhor. Deixa o Senhor agir e que ele então faça o que ele quiser e você siga realizando as coisas de acordo com o querer dele. Paulo não estava preso como um preso qualquer, ele tinha até certa liberdade nesse primeiro momento da prisão dele para desenvolver o trabalho, alguma coisa do trabalho que ele tinha missionário. Até mesmo para Félix ele fala, e fala para Félix, fala para a esposa dele, e ele comenta a respeito das coisas do Senhor, mesmo estando numa situação de adversidade. Quantas vezes nós estamos em uma situação adversa e apenas nos chateamos, queremos sair daquilo e mudar logo aquela situação? Claro, nós devemos realmente buscar por isso. De certa forma, é até natural que façamos isso quando nós não buscamos antes saber qual é o plano do Senhor no meio de tudo isso. Pode ser que o Senhor tenha o plano realmente de nos tirar daquela situação, de trazer uma mudança, e que estamos vivendo aquilo para dar testemunho de que o Senhor age mudando realmente aquela situação, e vamos sair daquela situação adversa o mais rapidamente possível para dar testemunho do cuidado do Senhor, ou depois nos acertarmos, porque houve alguma coisa que havia necessidade de acertar, como o Senhor entender que deve encaminhar. Mas há momentos em que nós precisamos continuar no caminho, mesmo que haja adversidade, e encontrar qual é o plano do Senhor para todas essas coisas que estão acontecendo. Paulo sabia que a sua prisão era plano do Senhor. Era daquela forma que o Senhor estava, de certa forma, poupando Paulo de uma perseguição por conta dos judeus, para que ele pudesse chegar até Roma e dar testemunho da mensagem. É claro que o Senhor poderia agir de forma até sobrenatural e trazer a proteção para Paulo, até mesmo desse jeito, de uma forma completamente sobrenatural, e seria um grande testemunho, mas seria um testemunho talvez para alguns, e não para todos ainda por cima, para alguns que vissem a situação com os próprios olhos. Se hoje em dia, com vídeos, com gravações, com gente vendo em cima do lance e passando a notícia imediatamente quando ela acontece, as pessoas às vezes mudam o que de fato aconteceu. Não só a imprensa, também a imprensa, mas não só a imprensa. As pessoas muitas vezes mudam o que aconteceu para fazer parecer mais favorável ao que elas preferem. Elas mudam os entendimentos, mudam até mesmo, dizem que aconteceu o que não aconteceu, alguns por maldade mesmo, e outros apenas
apenas porque foram levados a um engano, levados a um erro e acabaram indo por esse caminho. Mas se hoje em dia que nós temos tanta facilidade com a informação e com a pesquisa, ainda assim, se é possível fazer distorções a respeito do que acontece, imagina como era no tempo de Paulo. Até mesmo algumas pessoas que tivessem visto o mover sobrenatural do Senhor poderiam distorcer o que de fato teria acontecido e ele não teria avançado tanto a mensagem no meio dos romanos naquele primeiro momento. Ah, mas Deus podia também fazer de outra forma. Sim, poderia. Mas o Senhor escolheu esse caminho. Por esse caminho, o Senhor poupou Paulo, com a prisão dele, o Senhor poupou Paulo da prisão, da perseguição que ele sofria por conta dos judeus e levou Paulo para testemunhar diante dos romanos, diante dos guardas, e até mesmo, veremos isso permitindo o Senhor, até mesmo ele testemunhou entre aqueles que cuidaram da sua transferência para Roma. Paulo, durante todo este momento que não era agradável, estar preso não posso dizer que seria agradável, ainda assim ele sabia que o Senhor tinha um plano no meio de tudo isso e ele cumpriu o plano do Senhor no meio de uma situação adversa. Hoje em dia, muitas vezes de forma mimada, as pessoas só querem a solução, em vez de buscar qual é o plano do Senhor no meio de tudo aquilo. Pode ser que o Senhor queira realmente trazer a solução. Pode ser que o Senhor queira que nós corrijamos alguma coisa. Como também pode ser que o Senhor queira que nós sigamos por aquele caminho para cumprir um propósito da parte dele. Então, Paulo precisava viver essas coisas de acordo com o plano do Senhor. Que nós possamos ter esse exemplo em nossa mente e saber sempre, buscar sempre qual é o plano do Senhor para a nossa vida. E mais que isso, que nós possamos viver esse plano do Senhor de forma integral. Se com mudança do quadro para dar testemunho de que o Senhor agiu, se com mudança das coisas que nós fazemos para corrigir algum encaminhamento errado, algum pecado, alguma coisa que nós precisamos corrigir, que nós façamos isso para viver a mudança. Tanto pode ser para corrigir algo em nós, como pode ser que o Senhor permita que uma situação aconteça para que quando Ele trouxer a solução, venhamos a dar testemunho para a glória dEle. Não foi por pecado de pai ou dEle, mas para que se manifeste a glória de Deus. Voltamos ao cego de nascença lá do Evangelho de João. É a mesma coisa. Não pode ser para acertarmos alguma coisa, e aí temos que nos corrigir diante do Senhor. Pode ser simplesmente para que se manifeste a glória do Senhor. E aí então o Senhor vai trazer a mudança do quadro no devido momento, no tempo certo, para que possamos dar testemunho do que o Senhor fez. E também pode ser que nós tenhamos que seguir a caminhada no meio da adversidade para realizar o plano do Senhor no meio de tudo aquilo. E qualquer que seja o encaminhamento, que assim seja, que nós estejamos prontos a realizar a vontade do Senhor. Que sempre façamos as coisas de acordo com a vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.